Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Nos diz assim o texto sagrado: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Eu já escutei alguns irmãos falando a respeito do diabo da seguinte maneira: o diabo tirou a minha saúde, o diabo tirou o meu dinheiro, o diabo tirou o meu carro, o diabo tirou o meu trabalho. Eu já ouvi muitas pessoas tendo a ideia de que o diabo está interessado nos nossos bens materiais, ou na nossa saúde, ou no nosso trabalho, no nosso emprego. Será que o texto que nós acabamos de ler, que se refere de fato ao diabo, e que nos lembra que ele é o nosso adversário, de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais, ou seja, o nosso verdadeiro inimigo não é de carne e osso. O diabo de fato existe, a palavra de Deus o menciona, os demônios existem. Mas será que o interesse do diabo e seus demônios está naquilo que nós temos, materialmente falando ou fisicamente falando? Será que este é o interesse do diabo a nosso respeito? Será que é nisto que nós precisamos estar focados diariamente quando o texto fala vigiai? Ou seja, eu tenho que vigiar para que o diabo não roube a minha saúde, eu tenho que vigiar para que o diabo não roube os meus bens materiais, o meu emprego, a minha família, etc, etc, etc. Afinal de contas, a respeito do que fala esse texto, e não somente esse texto, mas toda a Escritura, a respeito de qual é o propósito final do maligno a nosso respeito. Porque, irmãos, eu nunca vi o diabo andando de carro. Porque se ele já roubou o carro de alguém, ele deve estar andando nesse carro, né? Mas eu nunca vi o diabo fazendo compras, nunca vi o diabo numa academia por ter roubado a saúde de alguém. Porque não é nada disso que o diabo quer nos roubar. O que de fato o diabo quer tirar de nós é uma única coisa: a nossa fé. Alguns devem ter pensado, a salvação. Aí é que está a questão. O único modo do diabo tirar a nossa salvação é se tirar de nós a nossa fé. Por quê?
Porque a palavra de Deus é muito clara a respeito do fato de que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Então, se o diabo tira a nossa fé, tira também a nossa salvação. Se o diabo também tira a nossa fé, nós deixamos de agradar a Deus. Porque a palavra também nos revela que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então, se você supostamente busca a Deus, mas não crê que Ele tem poder de abençoar você, isto significa que você está esmorecendo na fé. Você está perdendo a sua fé. E pior, se você já nem mesmo acredita em Deus, porque, pasmem, eu tenho chegado à conclusão de que existem crentes incrédulos. Ainda mais grave, crentes ateus. E vou mais longe, muitos são pastores, muitos são líderes evangélicos. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque se realmente eles crescem em Deus, não estariam distorcendo a sua palavra, não estariam enganando as pessoas se valendo do que eles dizem ser a palavra de Deus. Se realmente acreditassem que Deus existe, não brincariam com coisas santas. Eles não creem. O Deus deles é o dinheiro. Não estou aqui generalizando, amém, queridos irmãos? Não estou generalizando. E da mesma forma, aqueles que estão em igrejas que pregam a Deus por interesse de coisas materiais, estes estão buscando outro Deus, que não é o Deus e Pai do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós estamos querendo cada dia mais, por meio desta Escritura Sagrada, crescermos na graça e no conhecimento daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Porque a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus nos é revelado por meio do seu Filho Jesus Cristo. E na medida em que vamos conhecendo a Cristo, vamos conhecendo a Deus e vamos crescendo na fé. No entanto, o mundo, dia após dia, tenta nos roubar a fé. O diabo está por trás disso. Paulo falou muito a respeito do diabo, assim como Pedro aqui nessa epístola também o mencionou. Paulo, por exemplo, nos revela que há um espírito que agora opera nos filhos da desobediência e que os cega para que eles não compreendam o Evangelho e se convertam a Cristo e sejam libertos e cresçam na fé. Então, meus amados, o foco do diabo não é o nosso dinheiro, não é a nossa saúde, não é a nossa família. O foco do diabo e seus demônios é a nossa fé. Como anda a sua fé em Deus? Como anda a sua fé na palavra de Deus que nos revela Deus? Como anda a sua fé em Jesus Cristo, que é esta palavra, o Verbo que se fez carne? Esta é a questão. Estamos firmes na fé?
Precisamos estar inabaláveis em Cristo Jesus, nas suas promessas, e especialmente agora, irmãos, porque foi que o Senhor nos revelou tantos sinais a respeito dos últimos dias, que antecederiam sua vinda, para nos assustar, porque são sinais terríveis, irmãos. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Não, nada parecido com o que já houve até agora, no mundo inteiro. E seremos odiados de todas as nações, até aqueles que se dizem nossos irmãos em Cristo, nos trairão e nos entregarão. E sabemos que tudo isso está prestes a acontecer. Mas para que foi que o Senhor nos alertou a respeito disso? Para que tivéssemos medo? Não, 1000 vezes não. Antes, pelo contrário, para que na medida em que estejamos vendo estes sinais se cumprindo, a nossa fé seja fortalecida, porque depois de todos estes sinais, temos a promessa da sua vinda, e a promessa da ressurreição. Se tivermos que perder a cabeça, literalmente falando, para não negarmos a nossa fé, que assim seja, porque dentro de muito pouco tempo, Ele voltará. E na sua vinda, os que tiverem nele partido, ressuscitarão primeiro. Eu quero estar aqui na vinda do Senhor. Mas uma coisa a palavra de Deus me garante, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Chegarão primeiro lá. Então, se for para perder a cabeça por amor de Cristo, que a minha seja a primeira. Porque eu sei que logo eu estarei com o Senhor. Agora, se enquanto eu estiver aqui, mensagens como esta eu ainda conseguir pregar, para ajudar você e a mim mesmo, porque essa palavra também me edifica, para ajudar a igreja a nos fortalecermos na fé e nos prepararmos para tudo quanto está por vir, então, como disse Paulo, eu já não sei mais o que escolher. No entanto, estar com Cristo é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. E se permanecermos na fé, estaremos com Ele. Para sempre. Para sempre. Então, amados, quando eu percebo o cumprimento dos sinais, e eles estão se cumprindo com grande rapidez, isso aumenta a minha fé. Mas eu percebo que em alguns aumenta o medo. Eu não entendo isso. Queridos irmãos, entre o momento presente e a vinda do Senhor, estes sinais têm que se cumprir. Então que se cumpram logo, para que venha o Senhor. E para que na medida que eles estejam se cumprindo, tenhamos ainda mais argumentos para evangelizar. Olha aqui, ó, isso aí que está acontecendo, ó, está aqui na palavra aqui, ó. Está aqui. E o que aconteceu também no passado está aqui, ó, foi tudo profetizado. Jesus está voltando. Aquele que anteviu os sinais, anteviu também a sua vinda. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa, irmãos. Então vamos tirar os olhos das coisas desse mundo. Dentro em breve tudo aqui será queimado, consumido a fogo. Não se apegue a nada, a não ser a Cristo. A Cristo. Agora, como que o diabo tenta roubar a nossa fé? Com circunstâncias. Com uma série de circunstâncias que nós consideramos normais da vida. Mas precisamos ter visão espiritual, irmãos. Visão espiritual. Por trás das intrigas está o diabo.
Por trás das inimizades, também é o diabo. Por trás das contendas, por trás de uma série de dificuldades do dia a dia, entraves, calúnias, difamações, perseguições. Quem está por trás disso? É ele mesmo, o diabo. Alguns têm medo de dizer o nome, né? Como se isso fosse atrair algo mal. Queridos irmãos, nós que estamos em Cristo, segundo a palavra de Deus, na qual eu creio de todo o coração, não porque decidi crer, mas porque sei, por experiência própria, que é a palavra de Deus. Esta mesma palavra me garante que nós que estamos em Cristo, já estamos assentados com Ele, à destra do Pai, muito acima de todo principado e potestade. Onde é que Satanás, o diabo, seus demônios estão? Debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Só existem 2 endereços espirituais, escute isso com atenção. Fisicamente falando, existem muitos endereços. Muitos endereços. Um irmão mora em Itaboraí, outro mora em São Gonçalo, outro mora em Niterói, outro mora no Rio de Janeiro e assim por diante. Fisicamente falando, existem muitos endereços, mas espiritualmente só existem 2. Ou nós estamos em Cristo, no reino de Deus, ou nós estamos enganados pelo diabo no império das trevas. Só existem esses 2 endereços. Esses 2 endereços. No entanto, a igreja de hoje, que é também cumprimento da palavra de Deus, a igreja de Laodiceia, a igreja misturada com o mundo, é muito estranha essa igreja. Porque a maioria dos que se dizem cristãos hoje, ao mesmo tempo que dizem ser de Deus, vivem como se fossem do diabo. Ao mesmo tempo que dizem amar o Senhor, amam esse mundo. E o inimigo usa as coisas desse mundo para tentar roubar a nossa fé. E aí ele coloca alguém, ou um pensamento mesmo que seja, para nos dizer assim: está vendo só? Se Deus existisse, isso não tinha acontecido com você. Ou então, Deus não te ama mais, está vendo só o que Ele permitiu acontecer com você? Mas este pensamento é diabólico. É uma mentira. Enquanto estivermos neste mundo, por um pouco de tempo nós precisamos ser provados, para que sejamos aprovados, não reprovados. O que aconteceu com o Senhor Jesus imediatamente após, no momento do batismo, vir sobre ele o Espírito Santo? Este mesmo Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. E como foi que o Senhor venceu o diabo? Pela palavra de Deus. Está escrito, está escrito e está escrito. O quanto da palavra de Deus há em você, no seu coração? O quanto da palavra de Deus? Quantos versículos você tem decorado, como o próprio Senhor Jesus tinha decorado os versículos, ou você pensa que no deserto ele levou rolos de pergaminhos para estar ali lendo para o diabo Deuteronômio, por exemplo? Ele tinha decorado, como todo bom judeu, que decorava toda a Torá, já desde pequenininhos. Quantos versículos você tem decorados, para que no momento da tentação, você deles se lembre e os profira com a sua boca, e repreenda as artimanhas do maligno contra a sua vida?
Porque não é com seu intelecto que você vai vencer o diabo. É com a palavra de Deus. Sabe quando vem aquela tristeza? Sabe quando vem aquela angústia? Nós temos que reagir, irmãos. Nós temos que reagir. Se você ainda não tem decorado a palavra, então abra a palavra e leia em voz alta. E se aproprie dela em nome de Jesus. Essa palavra é para você. Essa palavra não é para ficar fechada e guardada na estante. É para se tornar viva em você, em nome de Jesus. Então nós temos que vigiar. Por isso que o texto aqui no versículo 8 diz exatamente isso. Sede sóbrios, vigiai. E Paulo, por exemplo, no fim dos seus dias, na última epístola que ele escreveu antes do seu martírio, Paulo nos revelou qual era a prioridade da sua vida. A prioridade da sua vida. Sabe, irmãos, se o Senhor permitir que o meu sonho se realize, que eu morra como mártir, que na minha lápide esteja esse versículo, porque realmente é o propósito, irmãos, de nós estarmos aqui. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Será que estamos combatendo o bom combate da fé? Porque o maligno nos tenta roubar a fé. Vocês sabem por que eu parei de assistir televisão? Não foi só por conta da promiscuidade não, viu, irmãos? Isso também, é claro. Também. Mas principalmente porque através de filmes, de séries, de programas de auditório, de documentários até, principalmente de canais como History, Discovery Channel, nos tentam roubar a fé. Todos os filmes, séries, desenhos, etc., nos mostram uma vida sem Deus. Ninguém ora, ninguém lê a Bíblia, ninguém vai à igreja, mas no final tudo acaba bem, final feliz, sem Deus. Isso é uma mentira, é uma mentira. Eu nunca vi alguém feliz sem Deus. Eu sou o primeiro, irmãos, a dizer isso, a saber disso, a viver isso. Não existe felicidade sem Deus. Quanto mais perto de Deus, mais feliz eu sou. Quanto mais longe de Deus, mais infeliz, mais vazio, mais amargurado, mais angustiado. Não existe felicidade sem Deus. Pode existir prazer carnal, temporário, e logo depois do prazer carnal, o vazio. Logo depois do prazer carnal, o peso na consciência. Não existe felicidade sem Deus, não existe. E por isso Deus, que é amor, não havendo como nós irmos até Ele, porque Ele é santo, 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 Ele nos providenciou o meio de termos comunhão com Ele, nos enviando o seu Filho Jesus Cristo, o único mediador que há entre Deus e os homens, o único. Então, amados irmãos, tudo aquilo que vai contra o alimento da minha fé nele, eu repudio. Não quero colocar diante dos meus olhos.
Não quero. E todos os documentários, por exemplo, sobre Jesus, em canais de televisão, claro que eu não me refiro a canais que se dizem cristãos, né? Canais normais, especialmente esses que eu mencionei, History, Discovery Channel, etc. Tem mais um aí que me fugiu agora. Esses documentários falam de Jesus, mas não o apresentam como Deus, o apresentam apenas como homem. E ainda querem contestar a palavra de Deus, colocar dúvidas a respeito do texto sagrado. Eu repudio isso, porque eu sei que é mentira de Satanás. Repudio. Agora, aquilo que alimenta a minha fé, isso eu coloco no meu coração. Isso eu ponho diante dos meus olhos. O que alimenta a minha fé, o que me faz ainda mais acreditar em Deus, crer nas suas promessas. Disso eu me alimento espiritualmente. E nós precisamos vigiar todo o tempo, todos os dias. Quais são suas amizades? Com quem você tem andado? Com pessoas que alimentam a sua fé no Deus vivo, que prometeu que céus e terra passariam, mas a sua palavra não passaria, e de fato assim é. Você anda com aqueles que creem na palavra de Deus? Ou com aqueles que zombam do Evangelho, que zombam de Cristo e daqueles que nele acreditam? Tome cuidado, porque a própria palavra nos adverte sobre isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado? Como são as suas conversações? Tome cuidado com isso. Muitos não têm mais guardado a fé. Estão brincando com o perigo, andando com pessoas incrédulas. Eu não estou dizendo que você não possa, por exemplo, trabalhar no meio de incrédulos. No meio de incrédulos você é luz, para dissipar as trevas que neles há. Deus quer te usar naquele departamento de trabalho, para que aquelas almas sejam libertas, e para isso você tem que orar todos os dias, por cada um dos seus colegas de trabalho, ou de escola, seja quem for. Mas uma coisa é nós estarmos perto de alguém, por motivo de trabalho, por motivo de estudo, porque são nossos vizinhos, enfim. E outra coisa é termos amizade com essas pessoas. Quem se constitui amigo do mundo, diz a palavra de Deus, se faz inimigo de Deus. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Porque talvez você tenha um amigo achegado, incrédulo. E quando você fala de Jesus para ele, ele te repreende. E você muda de assunto. Ora, quem é o seu melhor amigo? Quem rejeita Jesus, a mim me rejeita. Quem fala mal do meu Jesus, fala mal de mim. É como se falasse mal da minha esposa, dos meus filhos. E é inacreditável como é que há pessoas que se dizem cristãs, que têm amigos mundanos. Você tem que escolher. Ah, pastor, mas ele é tão legal. Vai levar você para o inferno. Há muita gente legal no inferno. Entenda isso. Há muita gente simpática no inferno. A salvação não é pela simpatia. A salvação é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé em Deus é inimigo de Deus, do Criador dos céus e da terra. Ele nos deu a vida,
Mas o ser humano é tão mau a ponto de rejeitar aquele que o criou, que o formou, que lhe deu fôlego de vida. Mas Deus é amor. Amor. Quantas oportunidades Deus nos tem dado, quantas oportunidades Deus tem dado aos incrédulos. Não se cale, não se cale. Compartilhe a sua fé. Compartilhe a sua fé. Você tem guardado a sua fé? Porque sabe, irmãos, o apóstolo Paulo falou sobre o dia mau. Você com certeza sabe o que é o dia mau. Você já viveu um dia mau, pelo menos na sua vida. Não é possível. Eu já vivi vários dias maus na minha vida. Sabe aquele dia em que tudo dá errado? Tudo dá errado naquele dia. É incrível. E você orou, você leu a Bíblia, mas mesmo assim, naquele dia está dando tudo errado. Por quê? Porque o inimigo escolheu um dia para, com carga total, ir contra você. Mas a palavra de Deus nos adverte, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu creio que a maioria de vocês conhece esse texto. Efésios 6, 10. Veja só a advertência da palavra a respeito do dia mau. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem, o dia mau vem, mas se você estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você passará por esse dia inabalável. Pode vir a tempestade que vier, você não vai desmoronar, você não vai murmurar, você não vai retroceder, você não vai se desesperar, porque você tem a armadura de Deus, a armadura de Deus. Portanto, versículo de número 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Esta é a armadura, a verdade. E vestida a couraça da justiça. O que é a justiça? A prática do bem, do que é correto. Versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Estarmos prontos para onde formos pregar a Cristo, pregar a verdade do evangelho, que só nele há salvação. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é um escudo. No dia mau, a fé nos protege. Você compreende isso? A importância de você guardar a tua fé, de estar firme na fé todos os dias. No dia mau, a fé guarda você, protege você. Mas muitos não prestam atenção nisso. E é exatamente isso que o diabo quer roubar de nós, a nossa fé. Continuando o versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Tudo que Satanás lançar contra nós, com a fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, todo esse mal é apagado, é anulado, é desfeito para a glória de Deus. Se é que nós temos essa fé. Mas se você não a tem, você pode ter. Está à sua disposição. Está aqui na palavra de Deus. Creia na palavra. Então somente isso, creia e pronto. Pronto, eu creio e pronto. Mas não se trata de uma questão intelectual. Se trata de uma percepção ao longo da vida. Ao longo da vida. Ao longo da vida. Eu tenho percebido que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É a verdade, somente a palavra de Deus permanece, e Deus não tem compromisso conosco, Deus tem compromisso com a palavra. Se estivermos cheios da palavra, então estamos aliançados em Cristo. Temos uma aliança com Ele. Estamos enamorados dEle, o amamos. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos. Tudo que há nesse mundo passa. Tudo aqui será desfeito. A palavra de Deus é clara a respeito disso, e nós estamos vendo com os nossos próprios olhos a degradação da natureza por culpa do homem. Mas no Apocalipse está escrito que antes da primeira taça da ira de Deus ser derramada, os anjos dirão uns aos outros que o Senhor é justo em fazer isto, e eles dirão: agora vamos destruir os que destruíram a terra. E depois, tudo será consumido a fogo, mas o nosso Deus fará novos céus e nova terra, tudo se fará novo, e todos aqueles que já deixaram para trás o velho homem, que nasceram de novo, e que em suas vidas já podem dizer: eis que tudo se fez novo, herdarão a eternidade com Cristo. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus maravilhoso. Tudo aqui é ilusório, passageiro, mas não a palavra. A palavra não. A palavra é eterna. Eterna. Aleluia. Se apegue a ela, se encha dela, se fortaleça nela, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que interessante. Todos os componentes da armadura são de defesa. Cinturão, couraça, calçado, capacete, escudo. Mas a palavra de Deus é a arma de ataque. É a espada. Você quer que o inimigo recue? Que ele caia por terra? Então se encha da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus e profira a palavra de Deus. Com fé. O inimigo vai recuar, vai cair por terra, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. E o versículo 18 é muito importante. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto,
com toda a perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo o tempo. Claro que não é orando audivelmente em todo o tempo, mas é na nossa mente, no nosso pensamento, estarmos ligados ao Senhor. Estarmos o tempo todo vigilantes, atentos. Começou uma discussão em casa, por exemplo. Não é algo natural. Não é algo carnal. Porque as pessoas da sua família são as que você mais ama. O inimigo está por trás disso. Então, quando se levantar a discussão, não coloque lenha nessa fogueira. Alguém tem que estar vigilante e parar de discutir. E se estiver mesmo cheio do Espírito Santo, dizer o seguinte: vamos orar? Vamos orar? Pronto, acabou a discussão. Acabou a discussão. Falou em oração, o inimigo foge. Ele foge. Vamos orar? E pronto, acabou o problema, acabou a discussão. Porque o inimigo que estava por trás daquilo vai bater em retirada. E no final da oração você já estará se abraçando com aquela pessoa que antes discutia com você e você com ela. Porque os olhos espirituais serão abertos e vocês enxergarão quem estava por trás daquilo. É o mesmo que está por trás das fofocas, das intrigas, dos disse-me-disse. É ele. Só que muitos não percebem, e o pior, fazem o jogo do inimigo. Eu encerro essa palavra, irmãos, lembrando você da importância de momentos como esse, em que nós estamos aqui juntos, cultuando a Deus. Você sai daqui hoje diferente de quando você entrou nesse lugar. Quando eu subi aqui para pregar a palavra, a irmã que ministrou o louvor desceu chorando, por sentir a presença de Deus em meio aos louvores de adoração. A fé foi fortalecida. O inimigo envergonhado. Porque com os nossos lábios nós glorificamos o Deus vivo e todo-poderoso. O que fazemos aqui não é em vão. Não é em vão. Você pode até com a sua mente carnal, falha, não se lembrar do que foi pregado domingo passado, por exemplo. Se eu perguntar aqui de supetão, o que foi pregado? Qual foi o texto? Peraí. Eu não lembro. Puxa vida, eu não lembro. Eu perdi meu tempo domingo passado na igreja, eu não lembro. Tá bom. Então eu vou te fazer uma outra pergunta. O que foi que você comeu no almoço domingo passado? Bom, se for, como lá em casa, geralmente todo domingo é frango assado. É fácil de lembrar. Só que justamente nesse, acho que não foi, né? Não foi. Mas também não lembro o que foi. Puxa, então eu comi à toa domingo passado, antes eu não tivesse comido? Não. Aquilo que eu comi domingo passado, está aqui. Em algum lugar do meu corpo. Ajudou a formar novas células. Ajudou a fortalecer os meus músculos quando eu os exercitei. Ajudou a impedir que eu estivesse anêmico. Fez com que eu conseguisse vencer uma gripe que tentou me acometer. Não foi em vão que eu comi. Nem domingo passado, nem segunda-feira, nem terça, nem hoje. Não é em vão que você está aqui. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, você se fortalece. Se fortalece. Você é firmado na fé.
Como é importante ouvirmos a palavra de Deus, constantemente e renovadamente. Precisamos ouvir o Evangelho dia após dia, porque a palavra de Deus é o poder de Deus, irmãos, para a salvação de todo aquele que crê. Como você recebe a palavra? Paulo elogiou os Tessalonicenses. Escrevendo a eles, disse o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, ou seja, Paulo estava dizendo, eu preguei para vocês, e quando vocês receberam a pregação, vejam como vocês receberam. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes no coração, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Os que credes. Ou seja, aqueles que creem. Onde está isso, pastor? 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Se você quiser conferir. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Os que credes. Em quem a palavra de Deus opera? Em quem a recebe como de fato ela é, a palavra de Deus. Não é a palavra do homem. Não é uma palavra lançada ao vento, não, é o poder de Deus, é o poder de Deus para operar eficazmente em você e em mim. Temos que nos encher dessa palavra, e temos que vigiar diariamente, para que nada nos roube a palavra do coração, nos afastar de amizades de incrédulos, de pessoas negativas, pessimistas, que não têm Deus. Não importa o que diga o homem, eu fico com a palavra de Deus. Não importa o veredito do médico, ainda que ele tenha dito, você vai morrer, a última palavra é a de Deus. É a de Deus. E diante de um médico assim, não perca a oportunidade de declarar a sua fé, de proclamar a sua confiança em Cristo. Nada é impossível para Deus, e tudo é possível ao que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Creia, creia, se fortaleça na fé. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia! Eu creio. Vamos orar, queridos irmãos. Põe a mão no seu coração em oração. Oh Pai, eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio, Pai. Não há impossíveis para Ti, não há impossíveis para Ti. Que o inimigo não consiga roubar essa palavra do nosso coração. Que o inimigo não roube essa palavra do nosso coração. Talvez você já não seja mais tão crente como antes. O mundo está roubando a sua fé. Os programas de TV que você assiste, subliminarmente estão roubando a sua fé. Estão enganando você. Você precisa, urgentemente, renunciar a
tudo aquilo que está minando a sua fé, que está fazendo você ficar frio para com Deus. Não comece o dia fazendo qualquer outra coisa, a não ser se alimentar da palavra de Deus e buscar a face do Senhor em oração. Como é bom, como o dia é diferente quando nós começamos o nosso dia orando, clamando, nos enchendo da palavra do Altíssimo. Aleluia! Às vezes um único versículo, como fala conosco, como nos consola, como nos exorta, como nos fortalece, como nos orienta, como nos ilumina, como nos salva. A tentação é um sintoma de que estamos fracos na fé, porque quando estamos realmente fortalecidos na fé, nós vencemos toda a tentação. Aquilo que antes era uma grande tentação para nós, agora é vencido com facilidade, porque estamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Pai, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Pai querido, eu sei que aqui agora, nesse momento, estamos prontos, estamos preparados para a operação de maravilhas, para que doentes sejam curados, oprimidos sejam libertos, perdidos sejam salvos. Oh Pai, queremos agora exercitar a nossa fé, exercitar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Não depende de quem ora, não depende de quem prega, depende tão somente de nós crermos e recebermos a Tua bênção, Senhor. Nós a recebemos, Pai. Que os doentes sejam curados em nome de Jesus, que aqueles que estão oprimidos sejam libertos em nome de Jesus. Demônios saiam em nome de Jesus. Demônios saiam agora em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Se afaste todo demônio, saia todo demônio, saia desse corpo, saia dessa mente, saia desse coração, saia todo mal, saia toda inveja, toda ganância, todo ódio, saia todo mal em nome de Jesus. Oh Pai, Senhor, para a Tua glória, Pai, dê ordem aos Teus santos anjos, Pai, para que eles estejam batalhando a nosso favor, Pai, aonde nós não podemos enxergar, mas os Teus anjos enxergam, Pai. E há qualquer obra maligna, que para a Tua glória os Teus anjos com espada desembainhada estejam agora colocando em fuga todo espírito maligno. Todo espírito maligno saia, seja repreendido em nome de Jesus. Pai, que os Teus santos anjos visitem o nosso lar, que nenhum demônio consiga ficar em nossa casa. Pai, que nossos familiares sejam libertos, que eles se convertam a Cristo para a Tua glória. Oh Senhor, oh Pai, que eles consigam enxergar a necessidade que têm de se converterem a Ti. Oh Senhor, Te clamamos, Pai, que eles se arrependam de seus pecados e se convertam a Ti. Pai, para a Tua glória, Senhor, que nós mesmos não estejamos insistindo no pecado, mas que para a glória do Teu nome, nós que recebemos a Tua palavra, estejamos em Ti fortalecidos para vencermos toda tentação e andarmos em santidade, em santo procedimento, até a Tua vinda, quando receberemos corpos glorificados, Pai.
para a tua glória, e nunca mais pecaremos, ó Senhor. Ah, Pai, o nosso prazer está em Ti, a nossa vida está em Ti, que para a tua glória, Senhor, a vida abundante que há no Senhor Jesus Cristo, venha nos encher todo o nosso ser. Pai, que a tua vida abundante esteja operando em nós, e toda enfermidade seja repreendida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo mal caia por terra em nome do Senhor Jesus. Saia toda enfermidade, saia toda doença em nome do Senhor Jesus. Haja vida, e vida em abundância, em abundância. E que esta saúde, Pai, que estamos recebendo, seja para que a usemos na pregação do Teu Evangelho, seja para que a usemos testemunhando Cristo, e o que Ele fez em nós, o que o Senhor fez em nós. Ó Pai, que isso seja para a Tua glória, Pai. Que a nossa saúde seja para que estejamos indo aonde o Senhor nos quiser levar, para pregar a salvação que há em Cristo Jesus, e que isso seja para a tua glória, tão somente, tão somente, tão somente. E Pai, apresentamos a Ti agora qualquer pedido de oração que tenhamos trazido aqui nessa noite, Pai. Que para a Tua glória, todos aqueles, ó Senhor, que nesse momento estão pensando em alguém que precisa da Tua intervenção, que este alguém seja alcançado por Ti, doentes sejam curados, endemoniados sejam libertos, perdidos sejam salvos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos em Ti, Pai, entregamos a Ti a nossa oração, na certeza de quem Tu és, na certeza de que o Senhor fará além do que pedimos ou pensamos, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos, Te pedindo ainda, Pai, que venhamos praticar o que aprendemos hoje aqui, que nos lembremos que as nossas vestes espirituais não são um pijama, mas uma armadura do Teu poder. Que nos lembremos, Pai, que temos que lutar, que temos que repreender o mal, que temos que avançar, que temos que conquistar para a Tua glória, não coisas neste mundo, mas avançarmos na expansão do Teu reino, Pai, para a glória do Teu nome, e toda obra maligna seja desfeita, destruída, por meio de Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Esta é a nossa missão, desfazer as obras do diabo. Enche-nos, Pai, do Teu poder, e leva-nos a cumprirmos o nosso chamado, para a Tua glória e honra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, a quem seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém.